Boa noite. É uma alegria muito grande estar em casa. Ontem era eu aqui e hoje o ontem já passou algum tempo e a idade está chegando. Estava falando com o Eric ali fora que a idade está chegando para a gente. A gente está vendo as crianças que a gente pegou no colo sendo auxiliares no Ministério Infantil. Eu não sei se a gente chora ou se a gente se alegra com isso. É um misto das duas coisas. Mas é muito bom podermos ser lembrados pelas nossas crianças a não deixar de cuidar das nossas emoções. Se tudo que a gente pode resumir desses dias é que Jesus ele é maior do que as nossas emoções. E não é algo que está distante daquilo que a gente passa. O desafio de estar em casa é que a gente vai mudando as coisas, né, pastor? A gente muda, tira, coloca no lugar. A gente não está falando de algo que está distante da nossa realidade. A gente também não está falando de algo que está distante do que a gente vivencia diariamente. Cada uma dessas emoções, e quem ainda não viu o filme, veja, porque nossas crianças realmente estão nos lembrando o quanto esse filme ele tem uma profundidade muito grande para os nossos corações, nos ensinando sobre estruturas e sobre o cuidar que é necessário em nosso tempo. E é bom a gente lembrar, mais uma vez, que o Senhor que se entregou naquela cruz em nosso lugar, Ele também cuida das nossas emoções, Ele também cuida dos nossos sentimentos, e Ele não nos rejeita. Na verdade, o louvor que as crianças cantaram aqui é: no tempo de medo, no tempo de tristeza, eu louvarei ao Senhor. E aí, eu queria fazer algo bem prático para a gente entender um pouquinho e consolidar aquilo que está sendo falado aqui durante todos esses dias. Eu vou precisar de 4 ajudantes. Quem pode vir me ajudar? 4 ajudantes. Cadê? 4 ajudantes. 1, 2, 3, 4. Muito bom. Aqui, Mimi. Ficar aqui, uma em cada item. Isso, aqui, Valentina, Manu. Aqui. Segura aqui. Aqui, Manu. Ai. Você fica aqui, ó. Vem cá. As minhas ajudantes, elas estão cada uma com um item que a gente vai conversar sobre ele. Vocês esperam 2 minutinhos? E a gente vai conversar sobre esse item. E a gente vai reler o nosso versículo tema de hoje. Então, a gente vai ler lá, Gálatas 5. Eu queria ler com os irmãos alguns versículos, e eu vou lendo na minha versão aqui, que a gente vai pular alguns versículos e a gente vai terminar no capítulo 6, do 6 ao 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Versículo 7. Vocês vinham correndo tão bem. Que foi que impediu de continuar a obedecer à verdade? Capítulo 22, e 23 e 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Capítulo 6, do 6 ao 9. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que os instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que é uma pessoa, semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Amém? Paulo está lembrando a essa igreja algumas verdades.
Paulo está dizendo para essa igreja, e deixa eu inverter aqui, que eles precisavam recordar o sacrifício de Jesus por eles. O que diz lá, crianças, em João 3,16? Vocês lembram? Vamos falar comigo? João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa igreja, ela acreditou nisso. Ela reconheceu que Jesus ele veio e pagou o preço no nosso lugar. Só que tem um momento da caminhada que eles deixam de acreditar na suficiência da cruz. Eles deixaram de acreditar na suficiência do ato de amor e de perdão de Jesus. E aí Paulo questiona para eles: vocês estavam indo tão bem, estavam caminhando tão bem, vocês estavam investindo tão bem. O que foi que aconteceu? O que foi que nos levou a esse ponto de vocês se esquecerem do que Cristo fez? E aí, a Mimi ela vai estar representando aqui, com o balde, a nossa vida. Segura aqui, Mimi. Obrigada. A nossa vida foi criada com propósito, certo? A nossa vida foi criada com um objetivo, certo? Nós não somos frutos do acaso, certo? Deus nos amou, foi isso que a gente acabou de repetir. E Ele nos amou tanto que entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar, para que pudéssemos ter vida. E aí, Mimi, me acompanha aqui. Algumas coisas acontecem. A Valentina está representando aqui a nossas escolhas diárias. A terra que é semeado o evangelho diariamente. A terra que a gente coloca o fruto para crescer diariamente. E aí, a gente vai fazer... Tina, você me ajuda aqui a virar a areia no balde? Isso, me ajuda a virar areia no balde. 1, 2, 3. Isso. A gente vai semeando, a gente vai cuidando da terra. Essa terra é o nosso coração. Isso. Deixa eu colocar pouco para não ficar pesado para mim me carregar, né? Essa terra é o nosso coração e a nossa mente. Então vamos lembrar aqui. O balde está representando a nossa? O balde está representando a nossa? E a terra está representando o nosso coração e a nossa? O nosso coração e a nossa mente. Mimi, me ajuda? E aí, nessa terra, representando o nosso coração, a nossa mente, existem algumas pedras. E a Manu vai me ajudar aqui a colocar as pedras no balde, porque a gente pode até dar nome a essas pedras. Por exemplo, medo, tristeza, solidão. Me ajuda, criança, mas quais pedras podem ser? Raiva, mais o quê? Ansiedade. Vem, Manu, me ajuda. Inveja. Me ajuda a colocar, Manu. Vergonha. Qual? Nojinho. Mais o quê? Raiva. E tristeza, inveja. Medo. Pode também ser, adultos, falta de perdão. Tédio. Mais o quê? Vai colocando, Manu. Estou colando muitas palavras. Não, as pedras. As pedras são aqueles sentimentos difíceis da gente lidar. Depressão, muito bom. Ó, tem muitos, Manu, pode ir colocando. Mas qual pode ser? Qual? Tristeza. Adultos, ajudem, mas qual? Além da falta de perdão, da tristeza. Mágoa. Mentira. Pode colocar no Manu. Olha, Manu, tem muito. Vergonha. Nojinho. Ai, já encheu o nosso balde. Ui.
ui. Tédio. Aí, vamos recapitular aqui, ó. A Mimi está carregando a nossa vida. A Isabela. Poxa, por isso que ela não reagiu quando... Olha, desafio, gente. Olha, Isabela, me perdoe, Isabela. Oi, Mimi, oi. Que gafe. A Isabela está carregando aqui a nossa... A Isabela está recarregando a nossa... E a Tina estava aqui, ó, na nossa mente e... O que a gente pode fazer na nossa mente e coração? Cultivar. Só que existem coisas que são pedras, que entram na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração. E essas pedras são tudo isso que a gente falou. Isabela, me ajuda aqui de novo a carregar esse balde, que agora a gente vai ter que... Valentina, nós ajuda também, que está muito pesado. E aí, a gente vai chegar no nosso último ponto. Essa peneira aqui, a gente vai chamar de conversão. O que é conversão? Vocês sabem? O que é conversão? Mudar de... O que é conversão, crianças? Mudar de... A gente vai lembrar que conversão é reconhecer que Cristo é o único suficiente para mudar a nossa vida, para nos salvar, libertar, curar, regenerar e restaurar. E aí, o que é regenerar? Sabe quando a gente faz aquele machucado? E esse machucado tem que ser cicatrizado? Regenerar é isso. E aí, para a gente lidar com os desafios de ter uma vida convertidamente, a gente precisa da conversão. Eu vou pedir para todo mundo aqui, ó, segurar a peneira. E aí, a peneira, ela vai funcionar da seguinte forma. Eu vou jogar aqui. O balde é a nossa? A areia é a nossa? Mente. As pedras são os sentimentos difíceis, dolorosos. E a peneira é conversão. E o que a peneira faz? Ela... Vai, meninas. Pastor, depois a gente limpa, tá? Vai, meninas, isso! Muito bom! Ficou alguma coisa no balde de pedra? Sim. Então a gente precisa de novo passar pela... Não coloca na pedra não, aqui ó, vou passar a pedra de novo, aqui ó, vem. Aqui ó, isso. Segura firme. Agora devagar. Mais uma vez aqui, porque ficou ainda os sentimentos. E aí a gente tem que deixar a peneira filtrar todos os sentimentos. Vai, meninas. Isso. Ficou? Ficou. Aqui, ó. E aí o que é necessário fazer? Passar? Peneira. Por quê? Pra não ter sentimentos ruins. Ih, calma aí. Passar de novo o quê? Pra não ter sentimentos ruins. Muito bom. Palmas para minhas ajudantes, gente. Vem cá, Manu. Aqui, Manu, Bela, Valentina, depois a gente... Obrigada, meninas. Muito obrigada, viu? A gente vai limpar, pastor. Vocês entenderam a nossa aplicação? Entenderam o que a gente fez aqui na prática? A gente tem sido movido no nosso tempo a muitas coisas
que nos afastam dessa verdade. A gente tem sido movido em nosso tempo a muitas coisas que nos fazem acreditar que essa peneira, que a conversão, que a vida com Cristo é insuficiente para cuidar realmente de filtrar os sentimentos e limpar. Mas, Tainá, eu já me converti, eu já vivo isso e eu ainda passo por esses desafios. Só que quantas vezes passou aqui na peneira? E quantas vezes forem necessárias? A cruz de Cristo continua sendo suficiente quantas vezes forem necessárias para nos recorrer de lidar com as nossas emoções. Paulo, ele lembra algumas coisas a essa igreja, e eu queria lembrar com os irmãos nessa noite do quanto é necessário a gente pensar e deixar e reconhecer o Senhor como suficiente para lidar com os nossos sentimentos e pensamentos. Paulo vai dizer lá em Romanos 12, 2, que precisamos renovar a nossa mente. Muito obrigada, Júlio. Rápido. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação para que possam experimentar qual boa, perfeita e agradável é vontade de Deus. Existem 5 lições que eu gostaria que você levasse para o seu coração, para a sua casa nessa noite. A primeira lição é que a gente precisa aprender a investir nesse cuidado. Porque se eu não aprendo a investir nesse cuidado, eu realmente não vou estar investindo no espírito. Eu vou estar investindo na carne. Então, se eu passo 8 horas do meu dia assistindo o Datena, eu estou investindo na carne. Não tem coração que não fique ansioso com as reportagens do Datena. Não tem coração que não fique ansioso com as nossas mídias e com o que está acontecendo no mundo. Então eu preciso aprender o que Paulo está ensinando a essa igreja, a investir no Espírito. E como eu invisto no meu Espírito? É fácil. Primeiro, é fácil. B.O. Bíblia e oração. A gente aprendeu com a Tia Naí uma música que todo mundo que passou pela Tia Naí aprendeu. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê. Diminuirá. Quando foi que a gente se esqueceu que isso continua sendo verdade? A gente precisa investir na vida com Deus. A gente precisa investir no buscar ao Senhor. O nosso maior chamado, a nossa maior missão é ter uma vida de relacionamento com Deus. Ele pagou um alto preço para que eu e você tivéssemos livre acesso a Ele. Não há mais véu nos separando. Não há mais muros nos separando. Cristo veio a essa terra para nos dar livre acesso ao Pai. Aí o primeiro é investir tempo de relacionamento com Deus. Nosso segundo ensino é investir no fruto do Espírito. E a gente investe no fruto do Espírito colocando ele em prática. Não tem como eu falar de bondade se eu não colocar a bondade em prática. Não tem como eu falar sobre longanimidade se eu não colocar a longanimidade em prática. Então, eu li, aprendi, cantei, entendi, e agora eu vou colocar ela em prática. Na hora que eu for tomar uma decisão, na hora que eu for escolher, eu vou escolher fazer como o Espírito e não como a minha carne.
Minha mãe, ela diz para não usar ela como exemplo no púlpito, né? Mas, gente, é minha mãe, né? Não tem como. E aí a minha mãe, vira e mexe, ela fala assim, olha, porque se fosse antigamente, mas agora que eu conheci Jesus, mas olha, porque se fosse antigamente, mas como eu conheci Jesus. E é verdade. A gente sabe realmente como reagir na velha carne. Mas por ter conhecido Jesus, a minha atitude mudou. Por ter conhecido Jesus, eu não faço mais como a velha criatura. Por ter conhecido Jesus, eu não carrego mais as coisas como aquela velha criatura, porque eu conhecia Jesus. E isso mudou tudo. Alterou tudo, fez todas as coisas serem novas. E aí a terceira coisa que a gente aprende, vamos lembrar aqui, a primeira é relacionamento. A primeira é relacionamento. A segunda é colocar em prática o fruto. Colocar em prática o fruto. A terceira é cultivar no relacionamento com o corpo de Cristo. Quantas coisas a gente tem aqui na igreja que nos abençoam no emocional, no espiritual? A gente pode listar aqui a EBT, os cultos, a gente pode listar aqui as mensageiras do Reis, embaixadores, as casas que brilham. Quantas coisas a gente pode investir no discipulado, cuidado mútuo, vida na vida. Quando a gente investe no relacionamento com o corpo de Cristo, a gente não anda sozinho. E a gente precisa aprender a não andar sozinhos. A gente precisa aprender que eu posso sim contar com quem está do meu lado. E eu preciso ser aquele com quem podem contar. A gente precisa aprender que esse órgão vivo, ele nos salva todos os dias da solidão e da apatia da nossa sociedade. A gente precisa lembrar todos os dias que o ser igreja é isso. É vida na vida, cuidado mútuo. E aí você vai estar pensando, mas Tainá, eu estou me sentindo sozinha, eu realmente estou passando por dificuldades. Então, se você está precisando, peça ajuda. Procure seu pastor, seu líder, seu discipulador, um irmão maduro na fé que pode te orientar. Procure ajuda, mas não caminhe sozinho. Procure ajuda, mas não siga sozinho. Procure ajuda e invista na vida de relacionamento com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor. Essa é a razão de estarmos aqui como igreja, sendo igreja, juntos. Juntos somos igreja. A quarta lição que a gente aprende é que precisamos manter a nossa fé, a nossa esperança em Cristo. Precisamos manter o nosso olhar em Cristo. Precisamos manter o nosso coração, a nossa mente em Cristo. Olhar para Cristo. Olhar para os feitos dele. Mas também lembrar que não existe promessa para a nossa carne, para esse tempo, para essa terra. A promessa que nos salva é para a eternidade. É para vivermos eternamente com Cristo, que fomos resgatados naquele lugar de salvação, de libertação, de restauração, de cura. Precisamos lembrar que a nossa esperança é Cristo. E aí, quando a gente lembra que a nossa esperança é Cristo, a gente renova o nosso coração de que é Ele que tem a solução, é Ele que tem o escape, é Ele que cuida de nós, é Ele que muda as situações, é Ele que altera as circunstâncias e é Ele que faz.
Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas as nossas crianças estão nos lembrando que a nossa esperança precisa continuar sendo Cristo. A nossa pela eternidade com Cristo. Nós precisamos continuar investindo na vida com Cristo, olhando para Ele e buscando ao Senhor, olhando para Ele e entregando as nossas dores ao Senhor. E enquanto Ele não volta, precisamos ser aqueles que comunicam quem Ele é para as outras pessoas. Precisamos apresentar Jesus, a solução às outras pessoas. Precisamos apresentar aquele que muda as circunstâncias para as outras pessoas. Porque o Evangelho não é egoísta, em que eu fui salvo, regenerado, curado, liberto, e eu vou ficar guardando isso e não compartilhando para ninguém. Na verdade, o Evangelho é transbordador, porque quanto mais eu recebo e faço com o Senhor e vivo com o Senhor, mas eu quero que outras pessoas vivam isso. Então, se você é visitante, foi convidado por alguém, está aqui nessa noite, veio para honrar a vida de alguma criança, entenda, você foi convidado porque essa pessoa está dizendo: ei, sabe essa verdade que eu vivo? Sabe essa verdade que eu busco? Sabe isso que tem sido a convicção da minha fé? É isso que eu quero para você. É isso que eu sei que é a solução para os seus problemas, para a sua vida. É isso que eu sei que é a resposta para aquilo que você está passando, que você está tentando solução em todos os lugares, mas você não está encontrando, porque a única solução é Cristo. E enquanto você não olhar para Cristo, você vai ficar no desafio de ter a vida sendo enchida só por pedras, e pedras, e pedras, recorrendo às coisas que não peneiram, coisas que não limpam e que não mudam a circunstância da nossa vida. Porque só Cristo pode fazer isso. Eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que as nossas crianças nos lembram que é necessário não desistir. Então, vira para a pessoa do seu lado e diga: não desista. Vira a pessoa do outro lado e diga: não desista. E se você está precisando dessa palavra, diga para você mesmo: por favor, não desista. Não desista. Não desista de entregar a sua vida ao Senhor todos os dias. Não desista de viver a peneira que Ele faz nos nossos sentimentos. Não desista porque você tem passado por períodos de depressão, ansiedade. Não desista. Porque Cristo é o único que pode mudar a situação. Não desista, porque Ele é o único que pode alterar a situação. Não desista, porque Ele é aquele que é o fruto do Espírito. E Ele nos permite ser parte dessa colheita. Que lindo foi ver as meninas aqui, chegando com as suas cestas e colhendo. Porque é um privilégio. É uma honra. Nós podemos ser parte da colheita do Espírito em nós. Nós podemos ser parte do que Deus está fazendo. Nós podemos ser parte daquilo que Ele tem feito em nosso tempo. E isso é um privilégio. Por favor, não desista. Por favor, não desista. Lembre-se de Cristo. Mais uma vez, lembre-se do que Ele fez por você. Mais uma vez, lembre-se do amor dEle, do perdão dEle, da misericórdia dEle, da graça dEle. Mais uma vez, lembre-se que foi Ele que nos amou tanto, que se entregou no nosso lugar.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras e feridas, hoje nós podemos ser curados, regenerados, transformados e libertos. Não desista. Invista na vida de relacionamento com Deus. Invista no praticar o fruto do Espírito Santo. Invista no relacionamento do corpo de Cristo. Cuidado mútuo, discipulado vida na vida. Seja bênção na vida do seu irmão e permita ser abençoado pela vida do seu irmão. Mantenha a esperança em Cristo e apresente Jesus às pessoas. E até aquele dia, o dia que Ele mesmo voltará para nos buscar, nós poderemos dizer que realmente não há dor, não há sofrimento, todas as coisas serão passadas. Porque Cristo, a nossa promessa, ela é eterna nele. Eu queria terminar essa palavra orando, mas orando muito especificamente por nossos sentimentos. Como eu disse, eu não sei como está o coração das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos adultos aqui presentes, dos anciões aqui presentes. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas existe uma prática no culto infantil de entrega. Ao final de cada ministração no culto infantil, as tias levam as crianças a entregarem ao Senhor aquilo que elas aprenderam naquela noite, aquilo que elas entenderam que Jesus é suficiente para fazer. E essa prática de entrega é um reconhecimento. Jesus, eu não posso, eu não consigo, mas eu entrego ao Senhor, porque eu sei que é o Senhor que pode fazer. As nossas crianças estão aprendendo a diariamente colocar diante do Senhor aquilo que é pedra para a mente e para o coração delas. E nós, adultos? Eu queria fazer essa oração com aquele que tem encontrado pedras em seu coração e em sua mente. Pedras para lidar e para caminhar. Pedras para seguir os desafios dessa vida. Pedras para realmente deixar diante do Senhor, diante da cruz, aquilo que é dor, aquilo que é sofrimento, aquilo que é mágoa, aquilo que é tristeza, aquilo que é o que a gente está vendo aqui. E está difícil de seguir. O convite nessa noite é que você tenha coragem de deixar diante do Senhor essas coisas. Deixar diante do Senhor essas dores. Deixar diante do Senhor o que tem sido pesado para caminhar. Se for necessário, como a gente fez aqui, a Isabela não conseguia carregar a vida sozinha, e aí eu e Valentina ajudamos ela a carregar. Então, se for necessário, que o Senhor também te dê coragem para pedir ajuda. E se essa for a sua oração, Senhor, eu não consigo pedir ajuda, vamos entregar isso a Ele hoje. Senhor, me ajuda a pedir ajuda. Porque é difícil para mim admitir que eu preciso de ajuda. Porque está sendo difícil para mim reconhecer que sozinho eu não consigo, que eu estou até tentando dar um jeitinho, mas o jeitinho está atrapalhando com tudo. E está prejudicando todas as coisas. Eu te convido a fazer essa oração comigo, e se você quiser colocar sua mão no coração, se você quiser ajoelhar, você fique à vontade, porque não é a Tainá, é você e Deus. É você e Deus, aquilo que é necessário, é você e Deus. Então faça diante de Deus aquilo que você entende que é necessário nesse tempo.
Coloque diante de Deus aquilo que tem sido pesado para esse tempo. Não ache que somente as cores bonitas e divertidas tiram a seriedade do que é isso. Mas é profundo demais essa verdade. E é necessário a gente lembrar da suficiência de Cristo, do favor dele, da graça dele, do amor dele, mas também do perdão dele, que nos perdoou e nos encoraja também a perdoar e pedir perdão. Coloque diante de Cristo aquilo que é necessário você deixar para você continuar caminhando. Eu repito a pergunta que Paulo fez a essa igreja. Você estava andando tão bem. O que aconteceu? Estava caminhando tão bem. Aonde foi que você se perdeu? Aonde foi que o caminho tirou você do prumo, da reta? Essa pergunta é uma autoanálise. A gente precisa olhar para a gente e se perguntar: Senhor, eu estava indo tão bem. Aonde foi que eu me perdi? Quando foi que eu me esqueci que o Senhor é maior do que a ansiedade que eu passo? Que o Senhor é maior do que as dores dessa terra? E que o Senhor é o único que pode curar as mágoas e as feridas. Aonde foi que eu comecei a colocar outras coisas como resposta naquilo que somente o Senhor é resposta? Que seja essa noite um tempo de encontro com Cristo e de lembrar que somente Ele é suficiente para fazer. Senhor, eu me coloco diante de Ti como a primeira que precisa lembrar dessas verdades, a lembrar de tudo que o Senhor já fez. E eu me junto aos meus irmãos clamando a Ti, clamando ao Senhor por ajuda, por socorro. Pai, nós colocamos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha nos ajudar a lidar com essas pedras, com esses sentimentos que enchem a nossa mente, que enchem o nosso coração. Nos ajuda a lembrar que o Senhor nos resgatou muitos anos atrás, sim, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E o Senhor continua sendo aquele que nos resgata até que o Senhor venha. Nós continuamos precisando do seu resgate, do Senhor passando uma peneira no nosso coração e na nossa mente. Uma peneira para tirar as pedras que entulham os nossos sentimentos, para tirar as pedras que entulham os nossos pensamentos. Nós reconhecemos que não conseguimos sozinhos. Então, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, porque somente em Ti é a resposta, somente em Ti é a solução, somente o Senhor tem poder para fazer. Pai, eu não sei a realidade de cada um aqui, mas eu tenho uma certeza, e a minha certeza é que o Senhor é o único que pode mudar toda e qualquer situação, seja ela qual for. Somente o Senhor tem poder para mudar. E nós nos colocamos, nos prostramos diante do Senhor com nossos corações, pedindo ao Senhor: nos ajuda e renova em nossa mente, em nosso coração, as verdades do Evangelho, do seu amor, do seu perdão, a boa notícia que um dia fez o nosso coração vibrar,
a boa notícia que traz sentido à nossa existência, a boa notícia que faz tudo nessa terra perder o valor. O Senhor voltará para nos buscar. E a promessa da eternidade contigo. Nós ganhamos o privilégio em Cristo de fazer parte. Nós ganhamos em Cristo o privilégio de ser parte da eternidade contigo. Senhor, nos ajuda a caminhar. Nos ajuda, consolida a nossa fé, os nossos passos. Se em alguma coisa a gente se perdeu, nos ajude a voltar. Nos ajude a retornar para o lugar de origem, para o lugar secreto, para o lugar em que o Senhor tem feito todas as coisas. Não permita que caminhemos sem essa autoanálise. Aonde foi que nos esquecemos que o Senhor é suficiente para fazer? O Senhor é maior do que as nossas dores. O Senhor é maior do que a nossa ansiedade. O Senhor é maior do que a depressão. O Senhor é. Nos ajude a reconhecer o Senhor como aquele que é e faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Derrama bálsamo de cura naqueles que estão precisando de cura nessa noite. Derrama bálsamo de regeneração para aqueles que precisam ser regenerados essa noite. Salva aqueles que necessitam ser salvos nessa noite. Traz de volta para sua casa aqueles que andam afastados de Ti. Pai, traz calmaria nos pensamentos agitados e traz paz aos corações angustiados, em nome de Jesus. Obrigada pelo ministério infantil dessa igreja. Obrigada pelas nossas crianças. Obrigada pela nova geração que é a igreja de hoje. Obrigada porque, como igreja, temos investido nas novas gerações. Obrigada porque não tem passado do cuidado dessa casa, o discipulado, ao investimento bíblico na vida das nossas crianças. Obrigada porque elas estão Te conhecendo e reconhecendo que o Senhor é o único suficiente para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nos capacite a cada dia a ser exemplo para as nossas crianças, a ser referência para elas. E assim como elas dizem: eis-me aqui, Senhor, usa-me como flecha, como ponte. Nós como igreja dizemos: eis-nos aqui, Senhor, usa-nos como flecha, como ponte, para que outras pessoas conheçam ao Senhor, para que possamos cuidar de quem está do nosso lado e que possamos cuidar daqueles que o Senhor nos dá o privilégio de compartilhar do Evangelho. Nos ajude como igreja a avançar anunciando o Senhor àqueles que estão perdidos e sem esperança nesse mundo. Nós entregamos tudo ao Senhor com corações gratos e oramos no nome de Jesus. Amém.